No próximo capítulo da novela Coração Acelerado, Agrado decide colocar um ponto final provisório no romance com João Raul. Confusa, pressionada e sentindo o peso da exposição, ela entende que precisa se afastar para reorganizar a própria cabeça. O cantor sofre, mas aceita a decisão, mesmo sem esconder a frustração. Pouco depois, Ronei procura João Raul e fala sem anestesia. A internet virou as costas. Fãs criticam abertamente o fim do relacionamento com Nayane, e a rejeição pública começa a cobrar seu preço. Ainda assim, João Raul deixa claro que não vai sustentar uma mentira só para manter popularidade. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em outro momento, Janete finalmente enfrenta Agrado. Tomada pela emoção, ela admite que mentiu sobre Alaorzinho durante anos, movida por medo, vergonha e pela tentativa desesperada de poupar a filha da dor. A revelação cai como uma bomba. Agrado escuta em silêncio, dividida entre a mágoa acumulada e uma compreensão que chega tarde demais. Na pensão de Zeca, o clima também não é leve. Tino alerta Thalita sobre a presença de Agrado, prevendo novos comentários e possíveis conflitos. Já Luan, mais direto, aconselha João Raul a não desistir tão fácil, lembrando que certas histórias só avançam quando alguém tem coragem de enfrentar o caos. Enquanto isso, João Raul encara Nayane de frente e corta qualquer esperança de reconciliação. Ele deixa claro que seguir adiante é necessidade, não provocação. A influenciadora reage com frieza, mas o olhar entrega uma fúria silenciosa. Buscando apoio, Agrado desabafa com Eduarda, que a incentiva a pensar em si mesma pela primeira vez, sem carregar culpas que não são só dela. Paralelamente, Irene começa a estranhar o comportamento de Sinara, percebendo contradições que não passam despercebidas. No desfecho, Sinara garante fidelidade a Zilá, mas seu semblante denuncia segundas intenções. E quando tudo parece suspenso no ar, João Raul surpreende Agrado com uma declaração honesta, sem promessas grandiosas, apenas sentimentos crus, deixando a dúvida. Ainda existe espaço para esse amor sobreviver aos desencontros? A vida de Agrado sofre uma guinada brusca, daquelas que não dão aviso prévio e deixam marcas profundas. Depois de dias afastada da cidade, vivendo um raro período de paz ao lado de João Raul no sítio, a cantora retorna acreditando que finalmente conseguirá colocar a cabeça no lugar. O clima de tranquilidade, no entanto, dura menos do que um suspiro. Assim que liga o celular, Agrado é atingida por uma enxurrada de mensagens, comentários maldosos e acusações diretas que a deixam sem chão. Em comum, todas repetem a mesma frase venenosa. Ela teria roubado o namorado da própria prima, Nayane. Sem entender o que está acontecendo, Agrado sente o coração acelerar e a respiração falhar. O nome de Nayane surge em destaque nas mensagens, acompanhado de vídeos antigos, recortes de fofoca e versões distorcidas da história. A sensação é de estar sendo julgada por um crime que sequer compreende. Abalada, ela tenta contato com Janete imediatamente, exigindo explicações. A mãe hesita, desconversa, mas acaba encurralada pela insistência da filha. Pressionada, Janete deixa escapar uma verdade que guardou por anos às 7 chaves. Com voz trêmula, ela confessa que Agrado nunca foi filha única no mundo. A jovem sempre teve pai, tio, cunhada e até uma prima, Nayane. Mas foi mantida longe dessa parte da família por uma decisão que Janete nunca teve coragem de explicar direito. A revelação cai como uma bomba. Agrado sente como se o chão desaparecesse sob seus pés. Cada lembrança da infância passa a ser revisitada com desconfiança, como se toda a sua história estivesse incompleta. A discussão entre mãe e filha se intensifica. Agrado cobra respostas, quer saber por que foi privada de conhecer sua própria origem, por que foi mantida distante de pessoas que, gostando ou não, fazem parte do seu sangue. Janete tenta se justificar dizendo que queria proteger a filha, evitar sofrimentos e conflitos, mas suas palavras soam frágeis diante da revolta de Agrado. A jovem se sente traída, enganada e usada.
Para ela, não se trata apenas de um segredo, mas de uma vida inteira construída sobre meias-verdades. Desnorteada, Agrado decide se afastar de Janete por um tempo. Ela arruma algumas coisas, evita conversas longas e se refugia na pensão mequetrefe, buscando silêncio para organizar os pensamentos. A cantora tenta se concentrar na música, ensaiar, respirar fundo e aceitar a nova realidade. Só que o destino parece determinado a não lhe dar trégua. Nayane, por sua vez, não perde tempo. Ao descobrir onde a prima está hospedada, decide ir pessoalmente até a pensão. A chegada da vilã já provoca um clima pesado no ambiente. Os hóspedes percebem a tensão no ar e Agrado sente um arrepio antes mesmo de ouvir a primeira acusação. Nayane entra no local como quem pisa em território inimigo, com o celular em mãos e o olhar afiado. Sem qualquer tentativa de conversa civilizada, Nayane arma um escândalo público. Ela acusa Agrado em voz alta, faz questão de repetir que foi traída 2 vezes, como mulher e como parente. Enquanto grita, grava tudo em vídeo, mirando o rosto da prima, os olhares curiosos ao redor e cada reação constrangida. A intenção é clara: expor, humilhar e transformar. Agrado na vilã da história diante de todos. Agrado tenta se defender, explicar que não sabia de nada, que desconhecia completamente o laço familiar e que jamais agiu por maldade. Mas Nayane não dá espaço. A vilã fala por cima, distorce fatos e ainda acrescenta novas acusações. Diz que Agrado se uniu a Eduarda para prejudicá-la profissionalmente, que tudo foi calculado, que a aproximação com João Raul sempre teve segundas intenções. O barraco cresce, pessoas começam a filmar, cochichar, comentar. Agrado se sente acuada, encurralada por uma narrativa que não controla. Cada palavra de Nayane parece pensada para ferir onde dói mais. A cantora sente vergonha, raiva e uma tristeza profunda ao perceber que está sendo julgada por desconhecidos, baseada em mentiras e meias-verdades. Mesmo tentando manter a postura, Agrado não consegue esconder o impacto emocional. Sua voz falha, os olhos marejam e a sensação de solidão se intensifica. Em poucos dias, ela descobre que perdeu não só a confiança na mãe, mas também a ilusão de que sua origem poderia trazer algum tipo de acolhimento. Pelo contrário, essa parte da família surge carregada de conflitos, disputas e ressentimentos antigos. Nayane encerra o escândalo como se tivesse cumprido uma missão, deixando no ar a promessa de que aquilo é só o começo. Agrado fica no meio da pensão, observada, julgada e profundamente ferida. Aos poucos, ela começa a se perguntar se todo esse passado escondido não deveria ter continuado enterrado. A jovem percebe que, talvez, antes de saber de toda essa verdade, sua vida fosse mais simples. Enquanto tenta juntar os cacos, Agrado passa a refletir sobre quem realmente é, de onde veio e até onde está disposta a ir para se defender. O que deveria ser apenas uma revelação de origem se transforma em um pesadelo público que ameaça sua carreira, sua paz e seus relacionamentos. Agrado tenta se recompor depois do escândalo na pensão, mas logo percebe que o estrago já está feito. O vídeo gravado por Nayane começa a circular com velocidade assustadora, ganhando legendas maliciosas e comentários cruéis. Em poucas horas, a história toma proporções maiores do que ela poderia imaginar, e versões distorcidas passam a ser tratadas como verdade absoluta. Agrado sente na pele o peso da exposição pública e entende que não está lidando apenas com um conflito familiar, mas com uma guerra de imagem. Abalada, ela procura João Raul em busca de apoio. O cantor estranha a hostilidade repentina das pessoas na rua e percebe que algo grave aconteceu. Agrado tenta explicar tudo, mas as palavras saem truncadas. Ela fala da revelação sobre sua origem, da mentira de Janete e do ataque de Nayane. João Raul se mostra firme ao seu lado, deixando claro que não se importa com rótulos nem fofocas. Mas o clima pesado revela que a situação pode afetar muito mais do que apenas a vida pessoal da jovem. Enquanto isso, Janete enfrenta o próprio inferno. Consumida pela culpa, ela passa a ser pressionada por conhecidos que também ficam sabendo da história.
O passado que tentou esconder começa a emergir de forma descontrolada. Sozinha, Janete entende que perdeu o controle da narrativa e que o silêncio que manteve por tantos anos agora cobra um preço alto demais. Nayane, por outro lado, se sente vitoriosa. Ela alimenta o discurso de vítima, reforça as acusações e deixa claro que não pretende recuar. Para a vilã, Agrado não apenas invadiu sua vida amorosa, mas ousou ocupar um espaço que ela considera exclusivamente seu. A rivalidade entre as primas ganha contornos cada vez mais pessoais, carregados de inveja, ressentimento e disputas antigas que nem Agrado conhecia. Pressionada por todos os lados, Agrado passa a questionar se deve continuar enfrentando essa família recém-descoberta ou se afastar de vez para preservar a própria sanidade. A cantora se vê dividida entre reagir e se defender ou desaparecer por um tempo, tentando salvar o que ainda resta de sua paz. Cada decisão parece carregar consequências perigosas. No meio desse turbilhão, Agrado entende que a verdade sobre sua origem não veio para libertá-la, mas para colocá-la no centro de um conflito que promete se intensificar. As acusações, os olhares tortos e as ameaças veladas deixam claro que essa história está longe de acabar, e que os próximos confrontos com Nayane e os segredos do passado ainda vão cobrar um preço alto demais. O envolvimento entre João Raul e Agrado ganhará contornos ainda mais intensos e cheios de tensão emocional. Depois do primeiro beijo inesperado, os dois serão surpreendidos por uma chuva forte, que os obrigará a correr até a caminhonete do cantor. Dentro do veículo, com o som da água batendo no teto e o silêncio carregado de expectativa, o clima esquenta rapidamente. João Raul se aproxima, tenta beijá-la novamente, mas Agrado recua no último instante. Com o coração acelerado e a voz firme, ela deixa claro que não quer repetir padrões do passado e que não aceita ser tratada como um caso qualquer. Agrado fala sem rodeios. Diz que já viu homens prometerem mundos e fundos e desaparecerem na primeira dificuldade. Ela afirma que não está disposta a entrar em um jogo em que só um sai ganhando. O desabafo pega João Raul de surpresa. Acostumado a ser desejado e a não ouvir negativas, ele percebe que está diante de alguém diferente. O cantor respira fundo, tenta organizar os pensamentos e decide não fugir da conversa. Pela primeira vez, ele se permite baixar a guarda. João, então, relembra uma conversa antiga entre os dois quando comentou, quase como brincadeira, que tinha vontade de largar tudo e fugir. Ele confessa que não era cantada. Diz que estava sufocado pela rotina, pelas cobranças do sucesso e pelas brigas constantes com o empresário. Revela que naquele dia, as palavras de Agrado tocaram fundo, porque ela traduziu exatamente o que ele sentia e nunca teve coragem de admitir. Ter escutado isso de você, do jeito que você falou, foi mágico, dirá ele, olhando nos olhos dela, sem ironia e sem pose de astro. Agrado escuta com atenção, mas mantém os pés no chão. Ela lembra que João Raul ainda tem uma namorada e que não quer se envolver em confusão. O cantor garante que o relacionamento com Nayane já acabou, restando apenas pendências profissionais e contratuais que ainda precisam ser resolvidas. Mesmo assim, Agrado não se deixa levar facilmente. Ela impõe limites claros e faz questão de estabelecer regras desde o início. Vamos com calma, eu não quero me machucar. Você está acostumado a ter tudo na hora que quer, mas comigo vai ter que ser diferente. Vai ter que ser devagar, falará a jovem, deixando claro que não abre mão do próprio tempo. João Raul aceita na mesma hora. Ele diz que está disposto a respeitar cada passo e propõe um acordo, prometendo que não vai pressioná-la nem ultrapassar os limites que ela estabelecer. Para selar esse trato, o cantor faz um convite inesperado. João Raul chama Agrado para passar alguns dias em seu rancho, um lugar afastado, cercado pela natureza, onde ele costuma se refugiar quando precisa de silêncio. O motivo do convite não é apenas pessoal. Ele revela que montou um estúdio novo no local e sugere que os dois gravem uma música juntos. Algo simples, voz e violão, sem pressa e sem plateia. Vamos gravar uma música só nossa, dirá ele, visivelmente empolgado com a ideia.
Agrado se surpreende com a proposta e questiona o motivo daquele convite. João Raul responde com sinceridade, dizendo que acredita no talento dela e que sente que essa parceria pode significar muito para os dois, tanto artisticamente quanto emocionalmente. Ele ainda brinca, prometendo que vai se comportar que nem um anjinho, arrancando um sorriso desconfiado da jovem. Depois de pensar bastante, Agrado aceita o convite. No rancho, o clima será completamente diferente de tudo o que eles já viveram. Longe dos holofotes, das fofocas e das pressões externas, os dois passam a se conhecer melhor. Na primeira noite, eles se dedicam exclusivamente à música. Conversam sobre sonhos, frustrações, medos e expectativas. Entre uma canção e outra, surgem risadas, confidências e olhares cada vez mais intensos. Mas nenhum dos dois ultrapassa os limites combinados. Com o passar do tempo, a conexão entre João Raul e Agrado se fortalece. A convivência revela afinidades inesperadas e uma sintonia rara. Na segunda noite, a proximidade aumenta. O silêncio fala mais alto e a tensão entre eles se torna quase impossível de ignorar. O sentimento cresce, a paixão ameaça transbordar, e os dois se veem diante de um dilema entre razão e desejo, conscientes de que cada passo dado ali pode mudar o rumo dessa história. A estadia no rancho seguirá mexendo profundamente com João Raul e Agrado. Depois da noite marcada por olhares longos e silêncios cheios de significado, o amanhecer trará um clima diferente. Os dois acordam cedo, ainda impactados pelo que sentiram, mas tentando agir com naturalidade. João Raul prepara o café e o simples gesto revela um lado doméstico e cuidadoso que Agrado nunca imaginou ver no cantor. A conversa flui com leveza, mas por baixo dela existe uma tensão constante, como se ambos soubessem que algo importante está prestes a acontecer. Durante o dia, eles voltam ao estúdio. João Raul sugere ajustes na melodia, enquanto Agrado propõe mudanças na letra, deixando a música mais íntima, quase confessional. A parceria funciona de forma surpreendente. Em vários momentos, os dois se emocionam com o que estão criando juntos. A canção passa a refletir exatamente o momento que vivem. A vontade de se entregar misturada ao medo de ir longe demais. João observa Agrado cantar e percebe que não se trata apenas de talento, mas de verdade. Aquilo o desarma por completo. Em um intervalo da gravação, a conversa toma um rumo mais sério. Agrado relembra tudo o que ouviu dele, a promessa de ir devagar, e deixa claro que não abre mão disso. João Raul reafirma o compromisso. Ele diz que não quer repetir erros do passado e que, pela primeira vez, sente que está construindo algo real, sem pressa e sem jogos. A sinceridade do cantor deixa Agrado visivelmente tocada, mas ela ainda se mantém cautelosa. À noite, o clima muda mais uma vez. Uma queda de energia no rancho obriga os dois a acenderem velas. A luz baixa cria um ambiente íntimo, quase irreal, sem música, sem violão, apenas a presença um do outro. A conversa diminui, os gestos ficam mais próximos e o acordo de ir devagar é colocado à prova. João Raul se aproxima, espera uma reação e Agrado, consciente do que sente, não recua. O beijo acontece de forma diferente do primeiro, mais intenso, mais carregado de sentimento. Mesmo assim, Agrado interrompe antes que tudo avance demais. Ela lembra do combinado e pede para que parem ali. João Raul respeita, mesmo visivelmente abalado. Ele diz que entende e que prefere esperar do que estragar tudo. A atitude surpreende Agrado e reforça a sensação de que ele realmente está disposto a mudar. Na manhã seguinte, a despedida no rancho é marcada por abraços demorados e promessas silenciosas. Ao voltar para a cidade, os dois sabem que nada será simples a partir dali. O que começou como atração agora se transforma em algo mais profundo, que envolve sentimentos, escolhas e consequências. Enquanto isso, questões mal resolvidas do passado de João Raul e a sombra de Nayane seguem rondando essa história, prestes a interferir nesse romance que acaba de ganhar força. O retorno à rotina colocará à prova tudo o que João Raul e Agrado viveram no rancho. Logo que chega à cidade, o cantor será engolido por compromissos, reuniões e cobranças do empresário, que desconfia das recentes mudanças de comportamento dele.
João se mostra disperso, evita festas, recusa convites e deixa claro que não quer mais misturar vida pessoal com marketing barato. A postura causa estranhamento e começa a gerar comentários nos bastidores, alimentando rumores sobre um novo romance. Agrado, por sua vez, tenta retomar a própria vida, mas não consegue ignorar o que sentiu. Ela se pega ouvindo a gravação da música que fizeram juntos, revivendo cada verso e cada silêncio compartilhado. Mesmo decidida a manter os pés no chão, a jovem percebe que algo dentro dela já mudou. Amigos próximos notam a diferença e passam a pressioná-la, curiosos sobre o que realmente aconteceu durante os dias no rancho. João Raul procura Agrado para conversar. Ele reafirma que continua disposto a respeitar o tempo dela, mas admite que está cada vez mais envolvido. Diz que não consegue fingir que nada aconteceu e que a música que gravaram não é apenas uma canção, mas um retrato fiel do que sente. Agrado escuta, emocionada, e confessa que também está confusa, dividida entre a vontade de se entregar e o medo de sofrer. Enquanto isso, Nayane começa a perceber que perdeu espaço de vez. Incomodada com a distância de João Raul e desconfiada das atitudes dele, a influenciadora passa a investigar os passos do ex-namorado. Comentários atravessados, postagens sugestivas e indiretas nas redes sociais indicam que ela não pretende sair de cena tão facilmente. A tensão aumenta quando a música gravada no rancho começa a chamar a atenção antes mesmo de ser lançada oficialmente. Pessoas próximas ao cantor percebem a carga emocional da letra e passam a questionar quem seria a inspiração. João Raul se vê pressionado a assumir sentimentos que ainda estão em construção, enquanto Agrado teme que a exposição transforme algo verdadeiro em espetáculo. O maior segredo de Zilá está prestes a vir à tona nos próximos capítulos de Coração Acelerado, e a revelação promete mudar os rumos da trama de forma irreversível. Sinara, que nunca foi do tipo distraída, acabará ligando peças soltas de um quebra-cabeça antigo e chegará a uma conclusão estarrecedora. Foi Zilá quem causou a morte de Jean Carlos, empurrando o criminoso ribanceira abaixo anos atrás. Tudo começará de forma aparentemente banal, quase despretensiosa. Sinara estará na mansão da família Amaral, circulando pelos cômodos com um olhar curioso de quem observa mais do que deveria. Oficialmente, ela terá ido ao local por outro motivo, mas, assim que perceber que está sozinha, não resistirá à tentação de explorar cada canto da casa. Gavetas, aparadores, estantes, prateleiras e álbuns antigos chamarão sua atenção, como se algo ali estivesse esperando para ser encontrado. Sinara andará pela sala principal, passará pelo corredor das suítes e acabará chegando a um espaço mais reservado, onde ficam guardadas fotografias antigas da família. O ambiente silencioso será quebrado apenas pelo som suave de seus passos e pelo folhear cuidadoso das fotos. A jovem observará imagens de festas, viagens, eventos sociais e momentos familiares cuidadosamente enquadrados, todos marcados pela presença impecável e controlada de Zilá. Sem pressa, Sinara seguirá analisando uma foto após a outra, até se deparar com um conjunto específico de imagens. Registros do dia da entrega da faixa, Princesinha Country 2016, em que Nayane aparece sorridente ao lado da mãe. Serão 3 fotos muito semelhantes, mas com pequenos detalhes que farão toda a diferença. Em uma delas, Zilá surgirá de corpo inteiro, exibindo o figurino completo daquele dia. O vestido bem ajustado, o penteado impecável e, principalmente, as botas de pelúcia rosa, altas, chamativas, indo até acima do joelho. Em outra imagem, Zilá aparecerá mais afastada, de costas para a câmera, conversando com alguém fora do enquadramento. As botas, porém, estarão novamente ali, inconfundíveis. Sinara franzirá o senho, sentindo um incômodo difícil de explicar. Seu corpo reagirá antes mesmo de sua mente entender o motivo. Um arrepio percorrerá sua espinha e seu coração baterá mais rápido. Ela continuará olhando fixamente para a foto, como se estivesse sendo puxada para dentro daquela lembrança. Aos poucos, imagens do passado começarão a emergir em sua mente. O barulho do vento forte,
A noite mal iluminada, o cheiro de terra úmida, o desespero estampado no rosto de Jean Carlos. Sinara se lembrará com clareza perturbadora do momento da tragédia. Ela não viu o rosto da mulher que empurrou o criminoso, mas jamais esqueceu um detalhe específico: as botas. O estalo será imediato. Sinara arregalará os olhos, sentindo o sangue gelar. As botas de pelúcia rosa, iguais, exatamente iguais às que estavam na foto. Não apenas parecidas, iguais demais para serem coincidência. A jovem sentirá as pernas ficarem bambas e precisará se apoiar em um móvel para não cair. O silêncio da mansão parecerá ensurdecedor. A lembrança ficará cada vez mais nítida. Sinara verá, em sua mente, a silhueta feminina empurrando Jean Carlos sem hesitação, o corpo dele perdendo o equilíbrio e despencando ribanceira abaixo. A voz de Zilá não ecoou naquela noite, mas agora ecoará dentro da cabeça de Sinara como um sussurro antigo finalmente decifrado. É nesse instante que Irene surgirá no ambiente, trazendo uma taça de champanhe. A presença da mulher quebrará o transe de Sinara, que rapidamente recompõe a expressão, fingindo normalidade. Irene comentará algo banal, alheia ao turbilhão que se forma na mente da jovem. O champanhe chegou na hora perfeita. Hora de comemorar, dirá ela, estendendo a taça. Sinara aceitará a bebida, forçando um sorriso calculado. Por fora parecerá leve e descontraída. Por dentro estará em êxtase. Seus olhos voltarão discretamente para a foto que ainda segura nas mãos. A imagem de Zilá e Nayane sorrindo ganhará um novo significado. Pelúcia cor-de-rosa, igual a essa não tem não, comentará Sinara, em tom aparentemente casual, enquanto seu olhar brilhará de forma perigosa. A jovem dará um gole no champanhe e sentirá o gosto da vitória antecipada. A lembrança do empurrão retornará com força total, agora sem dúvidas, sem lacunas. Sinara terá certeza absoluta de que foi Zilá quem matou Jean Carlos. O passado, que por tanto tempo permaneceu enterrado, finalmente encontrou uma fresta para emergir. Sinara sorrirá sozinha, segurando a taça com firmeza. Que revelação, depois de tanto tempo, pensará satisfeita. A sensação será de triunfo silencioso. Ela saberá que acaba de colocar as mãos em uma arma poderosa, capaz de desmontar a imagem impecável de Zilá e virar o jogo de forma definitiva. Sem levantar suspeitas, Sinara guardará a informação como quem guarda um trunfo. Seus olhos percorrerão novamente a mansão, agora com outro olhar. Nada mais ali parecerá intocável. Nada mais parecerá seguro. A partir daquele momento, Zilá passará de Madame Intocável a alvo silencioso de uma vingança que começa a ser cuidadosamente arquitetada. E enquanto Sinara disfarça, brinda e sorri, o maior segredo de Zilá começa a se mover, ameaçando escapar das sombras onde permaneceu escondido por tantos anos. Sinara continuará ali, fingindo ouvir Irene, mas sua mente já estará quilômetros à frente. Cada palavra dita no salão ecoará distante, irrelevante diante da bomba que acaba de explodir silenciosamente dentro dela. A jovem respirará fundo, como quem precisa manter o controle para não rir fora de hora. O segredo que Zilá enterrou com tanto cuidado acaba de ser desenterrado. E não por acaso, mas pelas próprias mãos da curiosidade que sempre subestimaram. Ela devolverá a foto ao lugar com extremo cuidado, exatamente como encontrou, garantindo que nada levante suspeitas. O gesto será calculado, quase cirúrgico. Sinara não é impulsiva. Ela sabe que certas verdades não devem ser jogadas na mesa de uma vez. Precisam ser maturadas, usadas no momento certo, contra a pessoa certa. E Zilá, ela percebe agora, construiu sua vida inteira sobre um alicerce podre. Enquanto caminha pela mansão, Sinara começará a revisitar mentalmente cada atitude de Zilá ao longo dos anos. O controle excessivo, o olhar sempre alerta, a forma como evitava certos assuntos e desviava de perguntas específicas. Tudo começará a fazer sentido. A morte de Jean Carlos nunca foi um acidente. Nunca foi apenas um boato. Foi um crime. Um crime cometido com sangue frio. Sinara se lembrará de como aquela história foi abafada,
de como o caso esfriou rapidamente, de como testemunhas desapareceram e versões foram convenientemente moldadas. Na época, ela não tinha poder, nem provas, nem clareza. Agora tem algo ainda mais valioso: certeza. E com certeza nas mãos, ela se sentirá invencível. Sozinha por alguns instantes, Sinara deixará o sorriso escapar sem qualquer disfarce. Não será um sorriso de alegria comum, mas de satisfação profunda, quase cruel. Você é melhor do que eu imaginava, Zilá. Mas não o suficiente, murmurará, segurando a taça com força. A madame sempre acreditou que controlava tudo e todos, sem perceber que seu passado era uma armadilha armada contra si mesma. Sinara começará então a pensar nos próximos passos. Não será uma denúncia direta, não ainda. Antes ela precisará observar, provocar, testar os limites de Zilá. Pequenos comentários, olhares atravessados, frases soltas que só a vilã entenderá. Sinara saberá que o medo é um veneno lento e pretende administrá-lo gota a gota. A cada novo encontro, Zilá sentirá algo estranho, uma sensação incômoda de estar sendo observada, avaliada. Sem saber exatamente o motivo, começará a se mostrar mais tensa, mais defensiva. Sinara, por sua vez, se divertirá com o jogo psicológico, certa de que a queda da rival já começou, mesmo que ninguém mais perceba. O passado, que parecia morto e enterrado junto com Jean Carlos, começa a bater a porta, e desta vez não pede licença. Nayane passará pela maior humilhação de sua vida em Coração Acelerado. Nos próximos capítulos, a aspirante a influencer verá sua imagem desmoronar de forma pública, cruel e irreversível ao cair em uma farsa arquitetada por Eduarda. Convencida de que está seguindo uma estratégia certeira para recuperar prestígio e atenção nas redes sociais, a patricinha acabará exposta ao ridículo, se tornando alvo de deboche, memes e comentários impiedosos. Tudo começará após João Raul decidir romper de vez com Nayane e assumir um envolvimento cada vez mais evidente com Agrado. A rejeição atingirá a jovem em cheio. Acostumada a ser o centro das atenções, Nayane não suportará a ideia de ser trocada e ignorada. Arrasada, ela passará dias trancada no quarto, monitorando obsessivamente as redes sociais, comparando números, curtidas e comentários, enquanto observa Agrado crescer em popularidade. Determinada a virar o jogo, Nayane decidirá apostar tudo em uma reinvenção digital. Ela convocará sua equipe para uma reunião emergencial, exigindo ideias ousadas que gerem engajamento imediato. É nesse contexto que Sinara surgirá com uma proposta absurda, mas vendida como genial. Já sei o que você pode fazer para engajar. Greve de fome, começando agora, disparará a garota com a maior naturalidade do mundo. A sugestão deixará Nayane incrédula num primeiro momento. Ela rirá, achará exagerado, mas logo perceberá que todos ao redor parecem levar a ideia a sério. Inflamada pelo desespero e pela necessidade de atenção, a patricinha começará a considerar a proposta como um ato de coragem, sacrifício e entrega emocional ao público. Convencida de que a comoção será imediata, ela aceitará seguir o plano. Eduarda entrará em cena como a grande mentora do visual. Fingindo apoiar a amiga, ela montará um look pobreza calculado para causar estranhamento e choque. Nayane surgirá vestindo um camisetão rasgado, propositalmente mal ajambrado, com uma logomarca de fertilizante estampada de forma grotesca. O cabelo aparecerá sem produção, propositalmente seco, e a maquiagem será quase inexistente, reforçando a imagem de abandono e sofrimento. Diante das câmeras, Nayane gravará o vídeo mais constrangedor de sua trajetória. Com a voz embargada e o olhar dramático, ela se dirigirá diretamente a João Raul. Mozão, eu sei que você não fez por mal. Eu sei. Foi essa Agrado, tóxica, manipuladora. Mas volta. Não precisa ter medo de eu não te perdoar. Eu perdoo. Pronto. Mas volta logo, mozão. Não consigo comer. Tô desidratada de sofrer. Meu cabelo até ressecou. Dirá entre pausas calculadas e suspiros forçados.
O vídeo será publicado e, em poucos minutos, começará a ganhar proporções inesperadas. O que Nayane acreditava ser um ato de vulnerabilidade será interpretado como espetáculo grotesco. Os comentários se multiplicarão, primeiro com estranhamento, depois com ironia, até se transformarem em puro deboche. Prints do visual circularão em grupos, páginas de humor e perfis especializados em memes. A repercussão ganhará ainda mais força quando humoristas famosos, em participações especiais, passarem a imitar Nayane, exagerando sua fala, o drama e o figurino pobrecório. As paródias viralizarão, arrancando risadas do público e consolidando a imagem da Patricinha como motivo de piada nacional. Trechos do vídeo serão remixados, legendados e usados como trilha sonora de vídeos cômicos. Sem entender de imediato o alcance do desastre, Nayane passará horas atualizando o celular, esperando mensagens de apoio. Aos poucos a ficha cairá. "Pera aí, tão me trollando pesado? Virei meme!" Perceberá espantada ao se deparar com montagens, dublagens e comparações cruéis. O choque dará lugar ao desespero. Eduarda, mantendo a farsa, tentará minimizar a situação. "Mas amor, isso é ótimo. Faz parte do processo. Só tem hate quem tem like." Argumentará com falsa tranquilidade, incentivando Nayane a continuar apostando na exposição. A Patricinha, porém, começará a sentir o peso real da humilhação. "Hate eu sempre tive, mas não assim. Eu exagerei no desglamour. Tá na cara." Se lamentará sentindo pela primeira vez que perdeu completamente o controle da própria narrativa. Enquanto isso, os números continuarão subindo, mas não da forma que ela esperava. Seguidores chegarão atraídos pelo deboche, não pela admiração. Marcas se afastarão silenciosamente e mensagens privadas começarão a desaparecer. Isolada, confusa e emocionalmente fragilizada, Nayane perceberá que sua tentativa desesperada de chamar a atenção a empurrou ainda mais para o fundo do poço, sem imaginar que o pior dessa exposição ainda estará por vir nos próximos capítulos. A crise de Nayane só se aprofundará nos capítulos seguintes. Abalada com a enxurrada de memes e piadas, a Patricinha tentará reagir impulsivamente, gravando novos vídeos para se justificar. Em vez de conter os danos, cada postagem só alimentará ainda mais a chacota. O público interpretará suas tentativas como desespero, e a imagem de influencer poderosa dará lugar à de alguém completamente fora de controle. Pressionada, Nayane exigirá que Eduarda retire os vídeos do ar e pense em uma nova estratégia. A falsa amiga, no entanto, continuará manipulando a situação, afirmando que o cancelamento faz parte do crescimento digital e que ela precisa aguentar firme. Confusa e emocionalmente instável, Nayane passará a duvidar de si mesma, mas ainda não perceberá que está sendo conduzida como peça de um jogo cruel. Nos bastidores, comentários maldosos chegarão com força total. Pessoas próximas começarão a se afastar, e até antigos aliados passarão a tratá-la com ironia velada. Em reuniões, ela será interrompida, desacreditada e ignorada. A jovem perceberá que já não é levada a sério, nem como criadora de conteúdo, nem como figura pública. A humilhação deixará de ser virtual e passará a invadir sua vida real. Em um momento de explosão, Nayane confrontará Eduarda, questionando se tudo aquilo realmente fazia parte de um plano. A vilã, fria e calculista, se esquivará, jogando a culpa na própria Patricinha e reforçando que ela sempre quis aparecer a qualquer custo. A discussão deixará Nayane ainda mais fragilizada, plantando nela a sensação amarga de ter sido usada. Enquanto isso, João Raul e Agrado seguirão alheios ao caos, o que aumentará ainda mais a revolta da Patricinha. Ao ver os dois felizes, Nayane sentirá que perdeu não apenas o namorado, mas também o status, o controle da narrativa e a admiração do público. A queda será dura, silenciosa e inevitável. Sozinha, Nayane começará a encarar o vazio deixado pela fama instantânea e perceberá que sua obsessão por curtidas a levou a ultrapassar limites perigosos. Humilhada, desacreditada e exposta, ela entenderá que caiu numa armadilha muito maior do que imaginava, e que a farsa de Eduarda marcou o início de sua derrocada mais dolorosa em Coração Acelerado.